Olá, paz do Senhor, meus queridos, está tudo bem com vocês? Hoje eu coloquei o ventilador ali um pouquinho ao fundo porque está muito quente esse quarto, graças a Deus. Como é que vocês estão, meus amados e queridos irmãos e irmãs? Como é que tá esse quase final de semana? Pois é, para mim já é quase final de semana, acredita? E hoje ainda é terça-feira. Quer dizer, agora já são quarta, né? Porque esse momento que eu tô gravando o vídeo é meia-noite e 49. Então aqui já é quarta-feira. Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Como é que tem passado? Dias de lutas, mas de vitórias, graças a Deus, porque o Senhor está conosco. Hoje eu pedi a Deus uma palavra e Ele me deu uma palavra assim que eu acordei. E eu comecei a meditar e falei: o que é que o Senhor quer falar aqui? O que é que o Senhor quer falar aqui? E como sempre, Deus vai falar o que Ele quer falar. Eu sou só um vaso e pela misericórdia dele é que Ele faz tudo. Então, eu espero que você esteja na paz do Senhor Jesus Cristo e já agora a paz do Senhor Jesus Cristo. Que entre na tua casa, na tua vida e na tua família em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 14, e o versículo que eu bati o olho assim foi o versículo 20. Mas aí nós vamos conforme o Espírito Santo quer e conforme o nosso tempo, porque aqui é curtinho o tempo, né? Então é sobre isso, meus queridos. Abra aí sua Bíblia. Eu espero que você esteja bem, que a sua família também vá bem, em nome de Jesus. Espero que vocês tenham lido a Bíblia, estejam aí se preparando para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque está próxima, meus irmãos, está próxima. Há pessoas que não acreditam nisso, há pessoas que não acreditam. Mas há tantos profetas sendo usados por Deus aí, falando. Ainda há pouco eu vi um vídeo de um profeta que era de 3 semanas, falando que entre 72 e 60 dias ia acontecer algo sobrenatural assim, um rebuliço na terra. Irmãos, você acredita se você quiser. Eu acredito porque cada profecia que Deus tem usado as pessoas para falar aos servos dele tem se cumprido. Tem se cumprido. Cumprido. Já não sei falar o que é isto. Então é sobre isso. Temos que orar e pedir a misericórdia de Deus. E eu tenho percebido uma coisa no nosso meio, fazendo uma análise em mim e no que eu tenho conversado com algumas pessoas nos últimos dias, que a fé de muitos tem se abalado, tem se abalado. Ouvir a voz de Deus tem dado comichão no ouvido das pessoas. As pessoas não querem saber de Deus, você vai falar sobre Deus, as pessoas não querem saber, virar as costas para você. E daí tem uma outra malignidade no nosso meio que tem que cair por terra em nome de Jesus, que são as pessoas que têm a mente cauterizadas. E eu digo porque eu também já tive a mente cauterizada, né? E oro sempre para Deus me curar e limpar e me transformar, porque todo dia eu preciso me converter mais ao Senhor Jesus e você também. Então, tem tido muitas pessoas com a mente cauterizada de que é uma certeza cega, sabe? Que não olha para a direita nem olha para a esquerda, é cega. Mas é uma certeza baseada nos seus próprios entendimentos. E isso é muito triste, irmãos, porque a palavra de Deus, ela diz para a gente se transformar, né? E transformar a nossa mente. Mas através da palavra de Deus a gente é transformado. Não através dos nossos próprios entendimentos e dos nossos estudos e dos nossos certificados em Harvard ou qualquer outra universidade assim que tenha títulos e assim. Irmãos, para que serve títulos? Para que serve os títulos de vocês? Para que serve? O título de vocês vai levar vocês para o céu?
Eu não sei, irmão. Não sei. Tem me entristecido que as pessoas, nós temos endurecido o nosso coração e fechado a nossa mente para aprender sobre Deus. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se a própria palavra diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, significa que, por mais entendimento teológico, por mais entendimento, como é que eu posso dizer? Entendimento fundado, fundamentalizado, com. Não sei como explicar, irmãos, porque eu sou uma pessoa que não tem esses tipos de certificações, nem aprendizados nesse aspecto. Mas eu tenho pedido a misericórdia de Deus para que o Espírito Santo fale sempre através da minha vida, porque eu não sou nada, nem quero ser nada, eu só quero ser uma serva de Deus. E quero que a vontade do meu Pai seja feita através de mim, porque foi para isso que Ele me chamou. Ele não me chamou para ficar de braço cruzado, vendo as coisas acontecerem, vendo tantas almas que têm sede na presença de Deus e querem conhecer mais sobre esse Deus, mas que têm se perdidos nos seus próprios caminhos, nos seus próprios entendimentos. A palavra de Deus diz que há caminhos a um homem que parece que são bons, mas no final levam a caminhos de morte. Então, irmãos, eu não tinha preparado nada para falar aqui, mas Deus sempre fala como quer falar, porque aqui é um altar ao Senhor Jesus Cristo. A minha vida é um sacrifício nas mãos dele. Eu sou um vaso nas mãos dele. E a minha vontade é que ele continue me usando da forma que ele desejar, da forma que lhe apraz a ele. Eu sou a filha dele, você também é filho dele. Irmãos, temos que orar, sabe? Temos que orar. Jesus Cristo tem que voltar, porque as pessoas têm sido ruins para outras pessoas, as pessoas têm sido. Ai, irmãos, é tão triste isso, tão triste. Tão triste. Jesus tem que voltar. Jesus tem que voltar porque o amor está esfriando. Porque as pessoas têm perdido a presença que é mais importante nas vidas, nas nossas vidas. E eu nem vou falar sobre igrejas. Nem vou falar sobre igrejas. Mas estou falando sobre nós, porque eu não vim aqui para falar, eu vim aqui só para falar uma mensagem da Bíblia, mas eu preciso compartilhar isso com vocês, porque se Deus colocou para eu conversar, vamos conversar. Nós precisamos buscar Deus enquanto se pode achar, enquanto Ele ainda se deixa achar, na verdade. Irmãos, quando é que vamos acordar para a realidade de que a nossa vida é um sopro e está nas mãos de Cristo? O que nós temos feito? O que nós temos feito com os dons que Deus tem nos dado? O que nós temos feito com o entendimento que Deus tem nos dado? Será que a gente tem usado para salvar vidas? Será que a gente tem usado para discutir com outros irmãos? Não discutir sobre briga e violência, mas discutir assuntos sobre visões do que eu acho sobre a palavra, visões do que você acha sobre a palavra. Mas qual é a palavra? A palavra de Deus é uma só. Por que nós gastamos tanto tempo em julgar se o pastor está pregando bem, em julgar se eu aqui tô bem vestida para estar falando com vocês, por que eu não tô com o cabelo bem alisado ou com maquiagem para falar com vocês? Por que a gente gasta tanto tempo em julgar que não, essa pessoa está pregando errado, essa pessoa está fazendo isso, essa pessoa está fazendo aquilo? Irmãos, você é quem? Você é juiz, você é Deus, você é o Criador. Pelo amor de Deus, vamos acordar. O que o inimigo quer é ele lançar essas setas e você deixar entrar na sua mente e o filtro, que é o seu coração, ser contaminado. Quando é que você vai acordar e perceber isso?
Me perdoe pelo que eu estou dizendo, mas é verdade. Eu estou falando isso para mim, mas para você também. Quando é que nós vamos parar de julgar as pessoas que foram estipuladas por Deus para estar nos altares, pregando a palavra? Ah, mas porque o irmão está errando, mas porque o irmão está pecado, porque irmão... Meu irmão, você é Deus. Eu não sou a favor de que as pessoas estejam no altar em pecado. Eu não estou concordando com isso. Mas, irmãos, a única igreja pura, imaculada, verdadeira é Jesus Cristo. Quando é que você vai começar a olhar para Jesus e não olhar para o homem? Quando é que você vai fazer isso? Se aquela pessoa está em pecado, ore a Deus. A oração do justo, muito podem ser os efeitos. Mas é a oração de um justo. Você está julgando ele, será que você está sendo justo? Será que você está dentro desse ambiente que conduz e que diz que um cristão e um crente, na verdade, porque todo mundo bate no peito que é cristão, mas exercer o que Deus diz, que exerce um crente que acredita em Cristo e que tem Cristo dentro de nós, é outra coisa totalmente diferente. Por que quando você vê essas situações onde você vê tantos escândalos em igrejas e situações, meus irmãos, sabe uma coisa que eu vim aqui pedir para vocês? Vamos dar as mãos e orar por esses irmãos. Para que Deus perdoe. Perdoe também esses irmãos. Eles são seres humanos. Pega na mão e ajuda a orar, a consertar. Agora a gente ficar numa posição de que tá aqui o pastor no altar pregando e você tá aqui embaixo, mas você tá sempre jogando uma pedra. Você já se olhou no espelho hoje? Você já olhou o quanto você peca também? Me perdoe, irmão. Me perdoe, mas nós temos que falar sobre isso. Nós temos que falar sobre isso. Como é que a gente vai viver julgando e atirando pedra? A gente está parecendo um fariseu. Mas que espécie, que raio de crente nós somos? Você entra numa igreja, vai visitar a igreja, senta para assistir o culto e começa a julgar. Ah, não, porque a palavra não está sendo bem pregada. Porque eu falo isso até por mim, porque eu já fiz isso. E continuo orando para que caia por terra. Não estou falando que eu continuo fazendo, mas Satanás lança as setas. Aí você é que tem que tomar a posição de se vai repreender ou vai aceitar, né? Irmãos, eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita. Eu sou ser humano, olha, de carne. Sou de carne e osso, que nem você. Tenho tentado todos os dias e vou continuar diante de Deus, seguindo as orientações de Deus, orando, lendo a palavra de Deus, agradecendo a Deus. Quantas vezes a gente parou para agradecer a Deus por ter um pastor ali na igreja pregando a palavra para nós? Quantas vezes a gente fez isso? Quantas vezes você fez isso? Você que está aí atirando pedra porque essa igreja podia ter mais, porque... Abra a sua igreja. Abra a sua igreja e veja a responsabilidade que é cuidar de pessoas. E veja a responsabilidade que é, o fardo que é carregar as almas nas costas. E colocar uma vida de oração. Isso não justifica para pecado, atenção. Isso não justifica para pecar. Aquele que está limpo, que está em santidade, continua se santificando. Quem está na carne, continue na carne. Mas eu já peço para você que está na carne, venha para o Espírito. Saia da carne. A gente é só um pedaço de argila, de barro, que não sei por que cargas d'água endurecemos o nosso coração como de Faraó, para achar que somos egocêntricos, que somos orgulhosos, que somos maior, que fazemos melhor que... Pelo amor de Jesus Cristo, vamos nos converter em nome de Jesus. Vamos nos converter. Eu tenho que me converter, você tem que se converter. A palavra de Deus em João diz o quê? Precisa achar a palavra. Que eu nem o Espírito Santo está falando sobre essa palavra, eu preciso achar essa palavra. Em João diz o quê? Não vos assusteis. Não vos assusteis.
Pronto, achei. Obrigado, Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Irmãos, a gente tem que nascer de novo. A gente tem que se converter, meus irmãos. A gente tem que se converter. E se converter todo dia. A gente não pode se admirar. Teve um momento na minha vida que eu achei que, por eu estar orando, jejuando, me santificando, eu já estava perfeita diante de Deus. Olha que audácia de um povinho que nem eu sou, que nem diz em Isaías. Que nem Davi disse, pobre, miserável e nu que eu sou. Para estar achando que eu, na minha avaliação de mim mesma, estou ótima, excelente. Mas quem sou eu para julgar eu? Se eu sou um pedaço de argila, um pedaço de carne, sem o Espírito Santo podre de pecado, podre do que não presta. Irmão, não se admire não com essa mensagem, porque você precisa nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Todos nós precisamos nos converter a Jesus Cristo. Pega essa religiosidade, essa bagagem que você tem nas suas costas e ora a Deus de forma diferente. Para que Ele se revele a você de forma genuína. Senhor, olha, eu aprendi na igreja isso. Eu tenho vícios disso. Sabe o que acontece, irmão? Sabe o que acontece? Vou ser bem clara aqui e nem vou conjecturar nada, porque é direto. É direto o que eu tenho para dizer para você, você vai entender. Quando você é um empregador e você tem ali uma lista de funcionários, de pessoas, candidatos para vaga de emprego na sua empresa, o que é o primeiro ponto que você vai avaliar nessa pessoa? Quantos anos essa pessoa tem de experiência? Mas muitas vezes, na análise de um recrutador ou de um empreendedor, ele não vai avaliar pela experiência que você tem, os anos. Ele, às vezes, não está perguntando pelos anos que você tem de experiência. Ele quer saber o tempo que você tem de experiência para saber o tempo que ele vai precisar de trabalho para tirar todos os vícios que você carrega desses trabalhos anteriores. E a mesma coisa assim é a nossa vida com Deus. A gente vem de igrejas que nós sofremos, viemos de igreja onde nós nos rebelamos, isso é pecado também. Nós, ovelhas, também nos rebelamos, isso é pecado. Deus que tenha misericórdia de nós e tenha piedade da nossa alma. E saímos da igreja e vamos fazer isso. Ah, porque o pastor não está de acordo comigo, eu vou embora. Cresça, amadureça, seja crente. Agora vamos lá para a palavra, que é para tocar nesse assunto. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, que é a palavra de hoje que Deus me deu, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Aleluia, Jesus, porque tudo aqui está sendo conduzido pela tua santa presença. Obrigada, Senhor. Irmãos, vamos parar de ser juiz. Vamos parar de ser juiz, vamos parar de ser oportunistas e pegar uma palavra, um versículo na Bíblia que diz sobre uma questão tal, mas está falando sobre um contexto em específico e sobre uma revelação que o Espírito Santo precisa trazer. E pegar aquela frase e usar para julgar pastores, para julgar. Julgue-se a você mesmo dentro desse versículo que você está colocando. Porque é assim que eu tenho feito comigo. Essa palavra que Deus falou hoje, irmãos, não sejais meninos. Aí eu falei, epa, Jesus, o que eu tenho feito? Peraí, me perdoe. É assim que funciona, irmão. Quando a palavra de Deus fala conosco, para ela poder vir para você, ela tem que falar primeiro comigo. Então eu fiquei, Deus, fala comigo. Qual é o mistério? Qual é o mistério? E pronto. Não cheguei a nenhuma conclusão. Como vocês sabem, cada vez que eu venho aqui, eu oro a Deus antes e falo, Espírito Santo, toma minha boca, minha vida, minha carne, meu espírito, minha alma, e fala através da minha vida. Irmãos, nós precisamos sair da carne. Nós precisamos sair da carne. Quando a gente está no espírito, a gente não tem tempo para ocupar a cabeça
com quem está mexendo no telemóvel na igreja, com quem pregou, com quem deixou de pregar, porque o louvor foi fraco, porque o louvor foi isso. Sabe o que você tem que fazer? Buscar Jesus na sua casa. Você tem que orar na sua casa. Cada vez antes de você ir na igreja, todos os dias você tem que ter uma vida com Deus na sua casa antes de ir para a igreja. Isso é ser crente. É você já ir crente, quente para a igreja, mas quente da presença do Espírito Santo. Não quente de ódio para julgar, para brigar, para arrumar contenda. Mas o que é isso? Sai em nome de Jesus, Satanás. Arreda em nome de Jesus Cristo. Não, irmãos, isso me traz uma revolta. Não é revolta de arrumar confusão nem contenda, mas é uma revolta porque a gente que ama Cristo, a gente tem que amar o nosso próximo. E o que é que a gente tem feito? A gente tem apontado o dedo. Um tá para lá, mas olha a quantidade que volta para mim. Você já parou para ver isso? Vamos deixar de ser juízes, né? Vamos deixar de ser juízes e ser como criança, porque é como criança que nós vamos entrar no reino dos céus. É com santidade que a gente vai ver Deus. Agora você está aí procurando ver o homem. Você vai para a igreja? Não. Hoje esse culto vai ser tremendo. Amém, aleluia, irmão. Glória a Deus. Tem que ir mesmo nessa pegada. Como diz o outro aí fora, que eu nem sou de falar gírias. Tem que ir mesmo assim, com vontade, com sede de buscar Deus. Só que antes de você ir se reunir com o sal, que é o restante do corpo de Cristo, com a assembleia, você já tem que ir cheio. Porque quando você vai cheio de Deus, você não fica lá prestando atenção se o pastor ele colocou um terno elegante ou se ele repetiu a mesma blusa. Ou porque não, eu achei que o contexto e o script... Irmão, eu tô falando isso até de mim. Eu já fui em igreja, já fiz isso, já falei isso. E glória a Deus que Jesus curou. Mas nós somos carne e temos que continuar, olha, vigiando e orando e repreendendo. Então vamos nos encher da presença de Deus e saciar essa sede dentro do nosso quarto, com a porta fechada. Porque o Pai que está em secreto, não tem um dia que, se você se propôs a buscar a presença de Deus, Deus não te visite. Não tem um dia. Se você tem sede, meu irmão de Deus, se você tem sede de Deus, busque, feche a porta do seu quarto, ore na sua casa, jejue, se santifique, leia a palavra de Deus. Irmão, se nós estivermos cheios da palavra de Deus, a gente não vai julgar o nosso irmão. Porque os frutos do Espírito são o quê? Quais são os frutos do Espírito? Quais são os frutos do Espírito? O Espírito Santo é que está conduzindo essa reunião, meus irmãos. Espírito Santo, glória a Deus por isso. Glória a Deus, Deus seja louvado. Então nós temos que ser como crianças, meus queridos, para entrar no reino dos céus. Nós temos que ser como crianças para entrar no reino do céu, porque as coisas de Deus é com ordem e decência, não é assim. Não é assim. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Irmão, domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, no lugar de você estar como juiz, domine sua mente, domine o seu corpo. Tenha domínio próprio das suas vontades. Se encha da presença de Deus e pare de andar na carne. Em nome de Jesus. Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Glórias a Deus.
Não nos deixemos de vanglória, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Irmãos, não podemos ser assim. Muita gente tá andando no próprio entendimento e não está tendo domínio da própria língua, do próprio corpo, da própria mente. Não está repreendendo o Satanás que está lançando seta para você perder a bênção naquele culto. Pare de julgar. Pare de julgar as pessoas. Julgue você mesmo. Olhe para você mesmo. Veja se você está tendo aqui os frutos do Espírito que está na palavra. Irmãos, essa é a palavra que Deus quer falar. E eu sou um vaso. E glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia é assim ser de criança. Por que Deus diz que na malícia é assim ser de criança? Porque uma criança, é impossível ter malícia em uma criança. E se por acaso houvesse, ainda assim é inocente. Mas nós, quando somos adultos, maduros, nos enchemos de vanglória, endurecemos o nosso coração mais duro do que o de Faraó, está repreendido em nome de Jesus. Vamos quebrantar esse coração. Vamos quebrantar esse coração na presença de Deus. Nem todo choro diante de Deus é quebrantamento de coração. Às vezes é só arrependimento. Às vezes é só um sentimento de remorso. Então, que tipo de sentimentos, né, você tem sentido quando você tem orado? O seu coração é um filtro. O Espírito Santo ele precisa morar no seu coração. De outra forma, não tem como você ser preenchido. Não tem como você alcançar os dons, os frutos do Espírito e os dons também do Espírito Santo. Por isso que eu digo, irmão, é impossível você estar em espírito, entrando na igreja para julgar o anjo da igreja, irmão. O que a palavra diz? Ai daquele que se levanta, ai daquele que toca no ungido do Senhor. Meu irmão, se nem Davi, com todos os problemas que Saul causou, ele não tocou, nem feriu, nem fez nada, fugiu da presença de Saul. Porque é ungido do Senhor. Quem é você, pedaço de argila, para se levantar contra os pastores da igreja? Contra quem está pecando, quem está fazendo a sua obrigação como cristão, como um corpo irmão, porque você é irmão dessa pessoa. Você pode não ser de sangue, mas na palavra de Deus diz que nós somos um corpo, somos irmãos em Cristo Jesus. Quando nós falamos, eu te amo em Cristo Jesus, é no amor de Cristo. Então significa que somos uma família. E a família é assim que faz? Você vai falar mal da sua mãe? Você vai falar mal do seu pai? Você vai falar mal do seu irmão? Que é isso? Vamos ter uma vida de santidade diante de Deus, vamos nos converter, vamos limpar essa cauterização e esses vícios e religiosidade que você carrega aí desde 1930. Em nome de Jesus. Abra sua mente cauterizada, repreenda a cauterização que Satanás está fechando a sua mente para você não abrir, porque o Espírito Santo, meu irmão, quer renovar. Não vos admireis que eu vos diga que é necessário nascer de novo. Você não está tão santo que não possa melhorar. Você não está tão convertido que não possa se converter mais. Você não está em pé que não possa tomar cuidado para continuar de pé. Glórias a Deus. Então essa é a palavra que eu trouxe para você nesse dia. E eu glorifico ao Espírito Santo, a Deus e a Jesus Cristo, porque eu não preparei nada, mas eu glorifico porque é eles que conduz. E se você for ler cada palavra e versículo que foi falado aqui, que eu de mim mesma nem sabia onde estava escrito, mas o Espírito Santo traz, porque foi ele que escreveu a Bíblia, ele sabe onde é que está. Glórias a Deus, que eu nem mereço, irmão. Eu fico maravilhada é o Espírito Santo. Eu fico maravilhada de poder ser usada por Deus, para a glória de Deus, não é para minha, que eu não sou ninguém. Então vamos nos converter em nome de Jesus. Eu te amo em Jesus Cristo e eu, em nome de Jesus, aceita essa palavra de transformação. Deus quer te transformar.
Fiquem na paz do Senhor em nome de Jesus Cristo. Olá, paz do Senhor, meus queridos, está tudo bem com vocês? Hoje eu coloquei o ventilador ali um pouquinho ao fundo, porque está muito quente esse quarto, graças a Deus. Como é que vocês estão, meus amados e queridos irmãos e irmãs? Como é que tá esse quase final de semana? Pois é, para mim já é quase final de semana, acredita? E hoje ainda é terça-feira. Quer dizer, agora já são quarta, né? Porque esse momento que eu tô gravando o vídeo é meia-noite e 49. Então aqui já é quarta-feira. Como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Como é que tem passado? Dias de lutas, mas de vitórias, graças a Deus, porque o Senhor está conosco. Hoje eu pedi a Deus uma palavra e Ele me deu uma palavra assim que eu acordei. E eu comecei a meditar e falei: o que é que o Senhor quer falar aqui? O que é que o Senhor quer falar aqui? E como sempre, Deus vai falar o que Ele quer falar. Eu sou só um vaso. E pela misericórdia dele é que ele faz tudo. Então eu espero que você esteja na paz do Senhor Jesus Cristo e já agora a paz do Senhor Jesus Cristo. Que entre na tua casa, na tua vida e na tua família em nome de Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 14, e o versículo que eu bati o olho assim foi o versículo 20. Mas aí nós vamos conforme o Espírito Santo quer e conforme o nosso tempo, porque aqui é curtinho o tempo, né? Então é sobre isso, meus queridos. Abra aí sua Bíblia. Eu espero que você esteja bem, que a sua família também vá bem em nome de Jesus. Espero que vocês tenham lido a Bíblia, estejam aí se preparando para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque está próxima, meus irmãos, está próxima. Há pessoas que não acreditam nisso, há pessoas que não acreditam. Mas há tantos profetas sendo usados por Deus aí, falando. Ainda há pouco eu vi um vídeo de um profeta que era de 3 semanas, falando que entre 72 e 60 dias ia acontecer algo sobrenatural assim, um rebuliço na terra. Irmãos, você acredita se você quiser. Eu acredito porque cada profecia que Deus tem usado as pessoas para falar aos servos dele tem se cumprido. Já não sei falar o que é isto. Então é sobre isso. Temos que orar e pedir a misericórdia de Deus. E eu tenho percebido uma coisa no nosso meio, fazendo uma análise em mim e no que eu tenho conversado com algumas pessoas nos últimos dias, que a fé de muitos tem se abalado, tem se abalado. Ouvir a voz de Deus tem dado comichão no ouvido das pessoas. As pessoas não querem saber de Deus, você vai falar sobre Deus, as pessoas não querem saber, virar as costas para você. E daí tem uma outra malignidade no nosso meio que tem que cair por terra em nome de Jesus, que são as pessoas que têm a mente cauterizadas. E eu digo porque eu também já tive a mente cauterizada, né? E oro sempre para Deus me curar e limpar e me transformar, porque todo dia eu preciso me converter mais ao Senhor Jesus e você também. Então, tem tido muitas pessoas com a mente cauterizada de que é uma certeza cega, sabe? Que não olha para a direita nem olha para a esquerda, é cega. Mas é uma certeza baseada nos seus próprios entendimentos. E isso é muito triste, irmãos, porque a palavra de Deus, ela diz para a gente se transformar, né? E transformar a nossa mente. Mas através da palavra de Deus a gente é transformado. Não através dos nossos próprios entendimentos e dos nossos estudos e dos nossos certificados em Harvard ou qualquer outra universidade assim que tenha títulos e assim. Irmãos, para que serve títulos? Para que servem os títulos de vocês? Para que serve?
O título de vocês vai levar vocês para o céu? Eu não sei, irmão. Não sei. Tem me entristecido que as pessoas, nós temos endurecido o nosso coração e fechado a nossa mente para aprender sobre Deus. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Se a própria palavra diz que aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, significa que, por mais entendimento teológico, por mais entendimento, como é que eu posso dizer? Entendimento fundado, fundamentalizado, com. Não sei como explicar, irmãos, porque eu sou uma pessoa que não tem esses tipos de certificações, nem aprendizados nesse aspecto. Mas eu tenho pedido a misericórdia de Deus para que o Espírito Santo fale sempre através da minha vida, porque eu não sou nada, nem quero ser nada, eu só quero ser uma serva de Deus. E quero que a vontade do meu Pai seja feita através de mim, porque foi para isso que Ele me chamou. Ele não me chamou para ficar de braço cruzado, vendo as coisas acontecerem, vendo tantas almas que têm sede na presença de Deus e querem conhecer mais sobre esse Deus, mas que têm se perdidos nos seus próprios caminhos, nos seus próprios entendimentos. A palavra de Deus diz que há caminhos a um homem que parece que são bons, mas no final levam a caminhos de morte. Então, irmãos, eu não tinha preparado nada para falar aqui, mas Deus sempre fala como quer falar, porque aqui é um altar ao Senhor Jesus Cristo. A minha vida é um sacrifício nas mãos dele. Eu sou um vaso nas mãos dele. E a minha vontade é que ele continue me usando da forma que ele desejar, da forma que lhe apraz a ele. Eu sou a filha dele, você também é filho dele. Irmãos, temos que orar, sabe? Temos que orar. Jesus Cristo tem que voltar, porque as pessoas têm sido ruins para outras pessoas, as pessoas têm sido. Ai, irmãos, é tão triste isso, tão triste. Tão triste. Jesus tem que voltar. Jesus tem que voltar porque o amor está esfriando. Porque as pessoas têm perdido a presença que é mais importante nas vidas, nas nossas vidas. E eu nem vou falar sobre igrejas, mas estou falando sobre nós, porque eu não vim aqui para falar, eu vim aqui só para falar uma mensagem da Bíblia, mas eu preciso compartilhar isso com vocês, porque se Deus colocou para eu conversar, vamos conversar. Nós precisamos buscar Deus enquanto se pode achar, enquanto Ele ainda se deixa achar, na verdade. Irmãos, quando é que vamos acordar para a realidade de que a nossa vida é um sopro e está nas mãos de Cristo? O que nós temos feito? O que nós temos feito com os dons que Deus tem nos dado? O que nós temos feito com o entendimento que Deus tem nos dado? Será que a gente tem usado para salvar vidas? Será que a gente tem usado para discutir com outros irmãos? Não discutir sobre briga e violência, mas discutir assuntos sobre visões do que eu acho sobre a palavra, visões do que você acha sobre a palavra. Mas qual é a palavra? A palavra de Deus é uma só. Por que nós gastamos tanto tempo em julgar se o pastor está pregando bem, em julgar se eu aqui tô bem vestida para estar falando com vocês, por que eu não tô com o cabelo bem alisado ou com maquiagem para falar com vocês? Por que a gente gasta tanto tempo em julgar que não, essa pessoa está pregando errado, essa pessoa está fazendo isso, essa pessoa está fazendo aquilo? Irmãos, você é quem? Você é juiz, você é Deus, você é o Criador. Pelo amor de Deus, vamos acordar. O que o inimigo quer é ele lançar essas setas e você deixar entrar na sua mente e o filtro, que é o seu coração, ser contaminado.
Quando é que você vai acordar e perceber isso? Me perdoe pelo que eu estou dizendo, mas é verdade. Eu estou falando isso para mim, mas para você também. Quando é que nós vamos parar de julgar as pessoas que foram estipuladas por Deus para estar nos altares, pregando a palavra? Ah, mas porque o irmão está errando, mas porque o irmão está pecado, porque irmão... Meu irmão, você é Deus. Eu não sou a favor de que as pessoas estejam no altar em pecado. Eu não estou concordando com isso. Mas, irmãos, a única igreja pura, imaculada, verdadeira é Jesus Cristo. Quando é que você vai começar a olhar para Jesus e não olhar para o homem? Quando é que você vai fazer isso? Se aquela pessoa está em pecado, ore a Deus. A oração do justo, muito podem ser os efeitos. Mas é a oração de um justo. Você está julgando ele, será que você está sendo justo? Será que você está dentro desse ambiente que conduz e que diz que um cristão e um crente, na verdade, porque todo mundo bate no peito que é cristão, mas exercer o que Deus diz, que exerce um crente que acredita em Cristo e que tem Cristo dentro de nós, é outra coisa totalmente diferente. Por que quando você vê essas situações onde você vê tantos escândalos em igrejas e situações, meus irmãos, sabe uma coisa que eu vim aqui pedir para vocês? Vamos dar as mãos e orar por esses irmãos. Para que Deus perdoe. Perdoe também esses irmãos. Eles são seres humanos. Pega na mão e ajuda a orar, a consertar. Agora a gente ficar numa posição de que tá aqui o pastor no altar pregando e você tá aqui embaixo, mas você tá sempre jogando uma pedra. Você já se olhou no espelho hoje? Você já olhou o quanto você peca também? Me perdoe, irmão. Me perdoe, mas nós temos que falar sobre isso. Nós temos que falar sobre isso. Como é que a gente vai viver julgando e atirando pedra? A gente está parecendo um fariseu. Mas que espécie, que raio de crente nós somos? Você entra numa igreja, vai visitar a igreja, senta para assistir o culto e começa a julgar. Ah, não, porque a palavra não está sendo bem pregada. Porque eu falo isso até por mim, porque eu já fiz isso. E continuo orando para que caia por terra. Não estou falando que eu continuo fazendo, mas Satanás lança as setas. Aí você é que tem que tomar a posição de se vai repreender ou vai aceitar, né? Irmãos, eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita. Eu sou ser humano, olha, de carne. Sou de carne e osso, que nem você. Tenho tentado todos os dias e vou continuar diante de Deus, seguindo as orientações de Deus, orando, lendo a palavra de Deus, agradecendo a Deus. Quantas vezes a gente parou para agradecer a Deus por ter um pastor ali na igreja pregando a palavra para nós? Quantas vezes a gente fez isso? Quantas vezes você fez isso? Você que está aí atirando pedra porque essa igreja podia ter mais, porque... Abra a sua igreja. Abra a sua igreja e veja a responsabilidade que é cuidar de pessoas. E veja a responsabilidade que é, o fardo que é carregar as almas nas costas. E colocar uma vida de oração. Isso não justifica para pecado, atenção. Isso não justifica para pecar. Aquele que está limpo, que está em santidade, continua se santificando. Quem está na carne, continue na carne. Mas eu já peço para você que está na carne, venha para o Espírito. Saia da carne. A gente é só um pedaço de argila, de barro, que não sei por que cargas d'água endurecemos o nosso coração como de Faraó, para achar que somos egocêntricos, que somos orgulhosos, que somos maior, que fazemos melhor que... Pelo amor de Jesus Cristo, vamos nos converter em nome de Jesus. Vamos nos converter. Eu tenho que me converter, você tem que se converter. A palavra de Deus em João diz o quê? Precisa achar a palavra. Que eu nem o Espírito Santo está falando sobre essa palavra, eu preciso achar essa palavra. Em João diz o quê? Não vos assusteis.
Não vos assusteis. Pronto, achei. Obrigado, Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Irmãos, a gente tem que nascer de novo. A gente tem que se converter, meus irmãos. A gente tem que se converter. E se converter todo dia. A gente não pode se admirar. Teve um momento na minha vida que eu achei que, por eu estar orando, jejuando, me santificando, eu já estava perfeita diante de Deus. Olha que audácia de um povinho que nem eu sou, que nem diz em Isaías. Que nem Davi disse, pobre, miserável e nu que eu sou. Para estar achando que eu, na minha avaliação de mim mesma, estou ótima, excelente. Mas quem sou eu para julgar eu? Se eu sou um pedaço de argila, um pedaço de carne, sem o Espírito Santo podre de pecado, podre do que não presta. Irmão, não se admire não com essa mensagem, porque você precisa nascer de novo. Eu preciso nascer de novo. Todos nós precisamos nos converter a Jesus Cristo. Pega essa religiosidade, essa bagagem que você tem nas suas costas e ora a Deus de forma diferente. Para que Ele se revele a você de forma genuína. Senhor, olha, eu aprendi na igreja isso. Eu tenho vícios disso. Sabe o que acontece, irmão? Sabe o que acontece? Vou ser bem clara aqui e nem vou conjecturar nada, porque é direto. É direto o que eu tenho para dizer para você, você vai entender. Quando você é um empregador e você tem ali uma lista de funcionários, de pessoas, candidatos para vaga de emprego na sua empresa, o que é o primeiro ponto que você vai avaliar nessa pessoa? Quantos anos essa pessoa tem de experiência? Mas muitas vezes, na análise de um recrutador ou de um empreendedor, ele não vai avaliar pela experiência que você tem, os anos. Ele, às vezes, não está perguntando pelos anos que você tem de experiência. Ele quer saber o tempo que você tem de experiência para saber o tempo que ele vai precisar de trabalho para tirar todos os vícios que você carrega desses trabalhos anteriores. E a mesma coisa assim é a nossa vida com Deus. A gente vem de igrejas que nós sofremos, viemos de igreja onde nós nos rebelamos, isso é pecado também. Nós, ovelhas, também nos rebelamos, isso é pecado. Deus que tenha misericórdia de nós e tenha piedade da nossa alma. E saímos da igreja e vamos fazer isso. Ah, porque o pastor não está de acordo comigo, eu vou embora. Cresça, amadureça, seja crente. Agora vamos lá para a palavra, que é para tocar nesse assunto. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, que é a palavra de hoje que Deus me deu, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Aleluia, Jesus, porque tudo aqui está sendo conduzido pela tua santa presença. Obrigada, Senhor. Irmãos, vamos parar de ser juiz. Vamos parar de ser juiz, vamos parar de ser oportunistas e pegar uma palavra, um versículo na Bíblia que diz sobre uma questão tal, mas está falando sobre um contexto em específico e sobre uma revelação que o Espírito Santo precisa trazer. E pegar aquela frase e usar para julgar pastores, para julgar. Julgue-se a você mesmo dentro desse versículo que você está colocando. Porque é assim que eu tenho feito comigo. Essa palavra que Deus falou hoje, irmãos, não sejais meninos. Aí eu falei, epa, Jesus, o que eu tenho feito? Peraí, me perdoe. É assim que funciona, irmão. Quando a palavra de Deus fala conosco, para ela poder vir para você, ela tem que falar primeiro comigo. Então eu fiquei, Deus, fala comigo. Qual é o mistério? Qual é o mistério? E pronto. Não cheguei a nenhuma conclusão. Como vocês sabem, cada vez que eu venho aqui, eu oro a Deus antes e falo, Espírito Santo, toma minha boca, minha vida, minha carne, meu espírito, minha alma, e fala através da minha vida. Irmãos, nós precisamos sair da carne. Nós precisamos sair da carne. Quando a gente está no espírito,
A gente não tem tempo para ocupar a cabeça com quem está mexendo no telemóvel na igreja, com quem pregou, com quem deixou de pregar, porque o louvor foi fraco, porque o louvor foi isso. Sabe o que você tem que fazer? Buscar Jesus na sua casa. Você tem que orar na sua casa. Cada vez antes de você ir na igreja, todos os dias você tem que ter uma vida com Deus na sua casa antes de ir para a igreja. Isso é ser crente. É você já ir crente, quente para a igreja. Mas quente da presença do Espírito Santo. Não quente de ódio para julgar, para brigar, para arrumar contenda. Mas o que é isso? Sai em nome de Jesus, Satanás. Arreda em nome de Jesus Cristo. Não, irmãos, isso me traz uma revolta. Não é revolta de arrumar confusão nem contenda. Mas é uma revolta porque a gente que ama Cristo, a gente tem que amar o nosso próximo. E o que é que a gente tem feito? A gente tem apontado o dedo. Um tá para lá, mas olha a quantidade que volta para mim. Você já parou para ver isso? Vamos deixar de ser juízes, né? Vamos deixar de ser juízes e ser como criança, porque é como criança que nós vamos entrar no reino dos céus. É com santidade que a gente vai ver Deus. Agora você está aí procurando ver o homem. Você vai para a igreja? Não. Hoje esse culto vai ser tremendo. Amém, aleluia, irmão. Glória a Deus. Tem que ir mesmo nessa pegada. Como diz o outro aí fora, que eu nem sou de falar gírias. Tem que ir mesmo assim, com vontade, com sede de buscar Deus. Só que antes de você ir se reunir com o sal, que é o restante do corpo de Cristo, com a assembleia, você já tem que ir cheio. Porque quando você vai cheio de Deus, você não fica lá prestando atenção se o pastor ele colocou um terno elegante ou se ele repetiu a mesma blusa. Ou porque não, eu achei que o contexto e o script... Irmão, eu tô falando isso até de mim. Eu já fui em igreja, já fiz isso, já falei isso. E glória a Deus que Jesus curou. Mas nós somos carne e temos que continuar, olha, vigiando e orando, e repreendendo. Então vamos nos encher da presença de Deus e saciar essa sede dentro do nosso quarto, com a porta fechada. Porque o Pai que está em secreto, não tem um dia que se você se propôs a buscar a presença de Deus, Deus não te visite. Não tem um dia. Se você tem sede, meu irmão de Deus, se você tem sede de Deus, busque, feche a porta do seu quarto, ore na sua casa, jejue, se santifique, leia a palavra de Deus. Irmão, se nós estivermos cheios da palavra de Deus, a gente não vai julgar o nosso irmão. Porque os frutos do Espírito são o quê? Quais são os frutos do Espírito? Quais são os frutos do Espírito? O Espírito Santo é que está conduzindo essa reunião, meus irmãos. Espírito Santo, glória a Deus por isso. Glória a Deus, Deus seja louvado. Então nós temos que ser como crianças, meus queridos, para entrar no reino dos céus. Nós temos que ser como crianças para entrar no reino do céu, porque as coisas de Deus é com ordem e decência, não é assim. Não é assim. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Irmão, domínio próprio é um fruto do Espírito. Então, no lugar de você estar como juiz, domine sua mente, domine o seu corpo. Tenha domínio próprio das suas vontades. Se encha da presença de Deus e pare de andar na carne. Em nome de Jesus. Domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência.
Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Glórias a Deus. Não nos deixemos de vanglória, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Irmãos, não podemos ser assim. Muita gente tá andando no próprio entendimento e não está tendo domínio da própria língua, do próprio corpo, da própria mente. Não está repreendendo o Satanás que está lançando seta para você perder a bênção naquele culto. Pare de julgar. Pare de julgar as pessoas. Julgue você mesmo. Olhe para você mesmo. Veja se você está tendo aqui os frutos do Espírito que está na palavra. Irmãos, essa é a palavra que Deus quer falar. E eu sou um vaso. E glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia é assim ser de criança. Por que Deus diz que na malícia é assim ser de criança? Porque uma criança, é impossível ter malícia em uma criança. E se por acaso houvesse, ainda assim é inocente. Mas nós, quando somos adultos, maduros, nos enchemos de vanglória, endurecemos o nosso coração mais duro do que o de Faraó, está repreendido em nome de Jesus. Vamos quebrantar esse coração. Vamos quebrantar esse coração na presença de Deus. Nem todo choro diante de Deus é quebrantamento de coração. Às vezes é só arrependimento. Às vezes é só um sentimento de remorso. Então, que tipo de sentimentos, né, você tem sentido quando você tem orado? O seu coração é um filtro. O Espírito Santo ele precisa morar no seu coração. De outra forma, não tem como você ser preenchido. Não tem como você alcançar os dons, os frutos do Espírito e os dons também do Espírito Santo. Por isso que eu digo, irmão, é impossível você estar em espírito, entrando na igreja para julgar o anjo da igreja, irmão. O que a palavra diz? Ai daquele que se levanta, ai daquele que toca no ungido do Senhor. Meu irmão, se nem Davi, com todos os problemas que Saul causou, ele não tocou, nem feriu, nem fez nada, fugiu da presença de Saul. Porque é ungido do Senhor. Quem é você, pedaço de argila, para se levantar contra os pastores da igreja? Contra quem está pecando, quem está fazendo a sua obrigação como cristão, como um corpo irmão. Porque você é irmão dessa pessoa. Você pode não ser de sangue, mas na palavra de Deus diz que nós somos um corpo, somos irmãos em Cristo Jesus. Quando nós falamos, eu te amo em Cristo Jesus, é no amor de Cristo. Então significa que somos uma família. E a família é assim que faz? Você vai falar mal da sua mãe? Você vai falar mal do seu pai? Você vai falar mal do seu irmão? Que é isso? Vamos ter uma vida de santidade diante de Deus, vamos nos converter, vamos limpar essa cauterização e esses vícios e religiosidade que você carrega aí desde 1930. Em nome de Jesus. Abra sua mente cauterizada, repreenda a cauterização que Satanás está fechando a sua mente para você não abrir, porque o Espírito Santo, meu irmão, quer renovar. Não vos admireis que eu vos diga que é necessário nascer de novo. Você não está tão santo que não possa melhorar. Você não está tão convertido que não possa se converter mais. Você não está em pé que não possa tomar cuidado para continuar de pé. Glórias a Deus. Então essa é a palavra que eu trouxe para você nesse dia. E eu glorifico ao Espírito Santo, a Deus e a Jesus Cristo, porque eu não preparei nada, mas eu glorifico porque é eles que conduz. E se você for ler cada palavra e versículo que foi falado aqui, que eu de mim mesma nem sabia onde estava escrito, mas o Espírito Santo traz, porque foi ele que escreveu a Bíblia, ele sabe onde é que está. Glórias a Deus, que eu nem mereço, irmão. Eu fico maravilhosa é o Espírito Santo. Eu fico maravilhada de poder ser usada por Deus, para a glória de Deus, não é para minha, que eu não sou ninguém. Então vamos nos converter em nome de Jesus. Eu te amo em Jesus Cristo e
Em nome de Jesus, aceita essa palavra de transformação. Deus quer te transformar. Fiquem na paz do Senhor em nome de Jesus Cristo.